Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos, nós estamos de volta. Eu sou o Fábio e esse é mais um excepcional, fora de série, fantástico estudo da Bíblia Sagrada. A gente faz aqui um estudo textual, um estudo expositivo, uma pregação expositiva do texto bíblico, capítulo por capítulo. Deixa eu ver onde paramos hoje. Que bom que você voltou ou chegou aqui pela primeira vez. É bom que você está aí conosco para a gente aprender mais um pouquinho da palavra de Deus. Eu parei, o último episódio foi Mateus capítulo 18, eu te convido a ouvir todos os outros episódios dos capítulos anteriores. Evangelho de Lucas, Evangelho de João, Evangelho de Marcos, também tem todos os capítulos aí para você. E lá no Pentateuco nós temos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Em breve estaremos indo para Deuteronômio, quando terminarmos o Evangelho de Mateus. Temos feito um livro do Novo Testamento, um livro do Antigo, um livro do Novo e do Antigo. E nessa jornada a gente já está aqui há quase 3 anos, ou mais de 3 anos, sei lá, já perdi a conta. Mas o importante é que Deus tem nos conduzido. Hoje é Mateus capítulo 18, parte 2. O episódio número 649, veja só como Deus é bom e tem nos ajudado, nos abençoado, nos edificado, regenerado, transformado através do poder da sua palavra. Então leia o capítulo da Bíblia, vem para cá, convida mais gente e vamos juntos nessa comunidade que cresce diariamente daqueles interessados em aprender mais da palavra de Deus. Desprezando os pequenos, Mateus capítulo 18, versículo 10. No episódio anterior foi muito legal, a gente falou sobre os discípulos daqueles que estavam questionando a respeito de quem seria o maior no reino dos céus. Essa importância tola que nós damos, né? De querer os melhores lugares, mas Deus vai nos ensinando através da sua palavra. Nós podemos muito bem supor que o nosso Senhor incluiu em seu termo pequeninos, tanto crianças, ou a gente também pode falar sobre os discípulos que se comportavam de forma infantil. Limitando essa referência da expressão às crianças, nós podemos notar algumas das maneiras pelas quais nós podemos vir a desprezá-las. É importante a gente entender isso aqui. Nós podemos subestimar a sua variada influência para o bem. É uma influência pequena, na verdade, quase silenciosa. Uma que não pode ser colocada em escalas terrestres comuns e medidas. O homem está interessado em coisas grandes, coisas barulhentas, impactantes, né? Mas as forças realmente grandes são a gravitação penetrante, a luz silenciosa. Veja que a criança ela exerce uma alta influência sobre o seu pai e sobre a sua mãe. Cada criança é um teste divino do caráter parental. A criança frequentemente prova ser uma ministra de Cristo, nos trazendo lições preciosas, quase sempre desprezadas por nós. Pense nas dificuldades que a educação de uma ou várias crianças exige. Pense nos exemplos que devem ser dados. Pense na sabedoria prática que deve ser adquirida. Pense na perseverança que pode ser necessária. Muitos homens e muitas mulheres foram enobrecidos por terem a vida familiar e as reivindicações comuns a elas em suas vidas diárias. E isso o texto nos ensina. Que nós podemos muito facilmente fazer injustiça aos pequeninos. Se os desprezarmos, deixaremos de observar ou atender às suas peculiaridades.
reprimiremos seus pensamentos e os seus questionamentos estranhos, superestimaremos suas falhas, não teremos simpatias por suas brincadeiras. Injustiça aos pequenos significa estragar as chances de ensinar e aprender com eles. É ruim se o desprezo tomar a forma de negligência. É muito pior se for um obstáculo ao desenvolvimento dela. Esse tipo de desprezo pelos pequenos é talvez um dos pecados graves da vida familiar, do dia a dia em nossos lares. Do capítulo 18, versículo 12 ao 13, nós vemos Jesus nos ensinando a respeito da ovelha perdida e do bom pastor. No que se refere às ovelhas, e essa parábola aqui está associada ao cuidado de Cristo, nós vemos a referência a 100 ovelhas. Começamos com a imagem de um rebanho completo. O pecado desde o nascimento, quando perdemos nosso primeiro estado vagando distante do rebanho, é um símbolo. Quanto às 99, muitos são aqui representados como fiéis. Nós podemos pensar em muitos mundos de seres angelicais em contraste com o nosso próprio mundo caído. Ou em muitos membros de uma igreja ou família, quando contrastados com um único faltoso. Agora as 99 são deixadas. Absolutamente Cristo não deixa suas verdadeiras ovelhas, mas um cuidado especial é necessário para encontrar a perdida, a ovelha perdida, apenas uma. No entanto, é um grande problema que alguém se desvie do caminho. Isso mostra o valor de uma alma individual para Deus. Revela o terrível mal do pecado. O deslize de apenas um homem em uma queda é suficiente para desorganizar toda a ordem de uma comunidade. O pastor, veja a referência à sua partida. Ele deixa o rebanho, mas eles estão seguros, pois estão no aprisco. Além disso, a visão de sua partida para salvar os perdidos é um aviso para aqueles que ficaram em casa. Quanto à sua jornada, ele deve viajar para longe, um país deserto, difícil. O pecado leva seus devotos para solidões entre perigos assustadores. Cristo segue a alma errante. Sua vinda a este mundo foi sua missão, e sua vida e morte dura, sua jornada por montanhas selvagens, ele segue cada uma agora. Ele não deixará os perdidos entregues ao seu destino. Ele encontra a ovelha perdida, ele é um bom pastor, enérgico, perseverante, abnegado. Cristo traz de volta as almas que vagaram para os abismos mais baixos do pecado. Vemos a referência à sua alegria e é proporcional ao seu amor pelas ovelhas perdidas, à sua angústia, ao perigo, à condição maligna, ao trabalho e à dificuldade envolvidas em encontrá-la. A alegria de Cristo é a alegria de salvar os perdidos, a alegria de recuperar coisas perdidas. Mateus 18:13. A ovelha que se perde não é por isso desconsiderada pelo pastor, mas recebe por um tempo maior atenção do que aquelas que permanecem no rebanho. A atitude de Deus e de Cristo para com os pecadores é reduzida ao grande princípio de que qualquer coisa que se perca e possa ser recuperada exercita mais nosso pensamento e chama uma consideração mais solista do que uma coisa de igual valor que repousa seguramente em nossa posse. A palavra aplicada aos homens é uma figura. Uma ovelha perdida é aquela que está além do controle do pastor. Uma moeda perdida é aquela que saiu do alcance da mulher. Isso sugere que um homem perdido é aquele que se desgarrou de alguma forma das mãos divinas, tomou a ordem da sua própria vida em suas próprias mãos. Assim como a ovelha do pastor, assim como a moeda da mulher, assim o homem é de Deus. A ovelha é perdida pela perversidade animal, a moeda é perdida por acidente, o homem é perdido pela obstinação em tentar se afastar de Deus. Não haveria esforço do pastor? Se eles não tivessem uma esperança razoável
de recuperar suas coisas perdidas. Nunca podemos conceber os homens como perdidos em qualquer sentido que os coloque além do alcance da poderosa mão divina. Há um endurecimento por meio da obstinação, mas nunca devemos pensar nisso, exceto como um processo. O homem, além da recuperação, impossível de ser restaurado, não existe na visão de Cristo ou do cristianismo do ser humano. Essa é a obra de Deus em Cristo. Para isso ela é realizada e é uma alegria infinita para o recuperador e restaurador de todas as coisas. Essa é a obra do Cristo e da igreja cristã. Eles devem provar que a alegria é encontrada em salvar os perdidos. Capítulo 18, versículo 15 ao 18, nós vemos uma referência ao irmão ofensor. E o sábio conselho que o nosso Senhor aqui dá raramente é seguido, e ainda assim não é de todo impraticável. E se obedecido, evitaria uma imensa quantidade de aflição, mal-estar. Vamos considerar primeiro os princípios gerais do seu conselho e então seus detalhes especiais. Os princípios gerais é o fato da ofensa do irmão ser admitido. Isso é muito importante. Muitas vezes os homens brigam e acusam uns aos outros sem repartir as faltas de forma justa. O homem inocente é culpado por seu irmão culpado. Não devemos colocar em vigor o processo indicado por Cristo até que tenhamos descoberto que nosso irmão está realmente errado. O objetivo deve ser recuperar o irmão ofensor. Não é esmagá-lo, humilhá-lo. Não é nos vingar dele. É restaurá-lo a uma melhor condição mental e promover uma reconciliação. O método deve ser gentil, generoso. Os estágios de avanço lento mostram uma relutância em prosseguir com medidas extremas. Na medida em que nosso fim não é reivindicar nossos próprios direitos, mas recuperar nosso irmão, nosso método deve ser terno, atencioso. É importante observar que Cristo está tratando aqui da relação de pessoas cristãs verdadeiras umas com as outras. Se qualquer uma das partes não reconhece as reivindicações da fraternidade cristã, aí o conselho é que o processo seja diferente. Embora o espírito generoso do método de Cristo deva ser observado com todos os homens, vamos agora observar os passos sucessivos. Nós devemos ver o ofensor, o irmão ofensor, sozinho. Essa é a última coisa que algumas pessoas farão. Por orgulho, medo, elas evitam a própria pessoa que deveriam procurar. Elas se recusam a falar com ela quando é seu dever ser franco com ela. No entanto, muitas vezes elas espalham a história de seu erro entre seus vizinhos, e assim uma série de fofocas ociosas é iniciada e uma grande confusão se origina. Aquele que se comporta assim se revela sobre uma luz não cristã. Ele se torna um irmão ofensor e dá ao homem que o ofendeu uma justa causa de reclamação. Uma imensa confusão seria interrompida se o método de Cristo fosse seguido. Temos que procurar a pessoa que nos fez mal, ser simples e franco com ela. Então, muitas vezes, uma pequena conversa tranquila nos levará a um entendimento mútuo e acabará com a briga. Se o primeiro passo falhar, nós devemos pedir a ajuda de 2 ou 3 outros cristãos. Essa é a sequência de aconselhamento bíblico. Isso também deve ser no privado. A calma imparcialidade de pessoas de fora pode resolver a disputa. A gravidade de seus conselhos pode convencer o irmão ofensor de que ele está errado. Se esse processo falhar, devemos apelar à igreja. Cristo assume o exercício da disciplina da igreja. Entre nós, isso só pode ser restaurado em um espírito semelhante ao de Cristo. Finalmente, se todos os processos falharem, devemos deixar de considerar o ofensor como um irmão cristão. Olha que sério, mas essa é a direção bíblica. Ele se excluiu por si só ao rejeitar o perdão e a restauração da comunhão.
No entanto, nunca devemos odiar o ofensor, mas sempre desejar restaurá-lo, o que não acontece. Como deveríamos desejar converter o gentio e o publicano. Como podemos ignorar os pequenos, quando Cristo nos chama a aprender com sua simplicidade, sua pureza? Se o pastor não desiste de uma ovelha perdida, por que nós desistiríamos de alguém que precisa de nossa ajuda, de alguém que não concorda conosco ou questiona os nossos métodos? Porque deveríamos excluí-lo, humilhá-lo, falar mal dele pelas costas? Não é uma atitude cristã. Vamos orar? Senhor, concede-nos a graça de ver o valor em cada vida e a sabedoria de nunca desprezar os pequenos. Que possamos seguir o exemplo do bom pastor, buscando e restaurando com amor aqueles que se perdem. Guia-nos, Jesus, em nossa caminhada, para que sejamos instrumentos da Tua paz e misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Eu te encontro no próximo episódio, tá bom? Para a gente continuar juntinhos, aprendendo mais da palavra de Deus. Um abraço. Deus abençoe, até breve. Tchau, tchau.